Após a Fala, ressurreição galera, de Cristo, beleza? a mensagem do Evangelho se espalhou e a Igreja de Cristo se fortaleceu. Mas ao longo dos anos, essa mensagem foi sendo corrompida. Os líderes da Igreja passaram a distorcer a mensagem da graça para seu próprio benefício, com a venda de indulgências e a troca do perdão dos pecados por dinheiro. Foi nesse contexto que no século XVI, Martinho Lutero, um monge agostiniano e estudioso das Escrituras, começou a questionar sua própria salvação. Ao analisar o que as Escrituras diziam em Romanos 1, versículos 16 e 17, ele entendeu que Deus perdoa os pecados pela fé e que a salvação é pela graça, não pelas nossas obras. Essa compreensão contradizia a prática da Igreja. Por isso, em 1517, ele escreveu suas conclusões em 95 teses, que desafiaram a Igreja a repensar suas ações, marcando assim o início da Reforma Protestante. 5 anos depois, os protestos continuaram e muitos homens, mulheres e crianças deram o próprio sangue para que a reforma chegasse hoje até nós, chamando-nos a um retorno à essência da salvação, sintetizado em 5 pontos. Sola Scriptura, somente pelas Escrituras. Sola Gratia, somente pela graça. Sola Fide, somente pela fé. Solus Christus, somente por Cristo. Soli Deo Glória, a glória somente a Deus. Glória a Deus. Prepare seu coração. 500 anos atrás isso começou. E hoje nós vamos aqui falar sobre Cristo. Amém? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra de hoje, eu queria só dar um breve aviso. Nós teremos no sábado que vem, como você viu aí, o Amplify. E durante todo o dia 28, nós estamos preparando um dia muito especial. Nós estamos alugando câmera, montando toda uma estrutura de filmagem, porque nós vamos aproveitar o dia para fazer 2 eventos muito importantes para nós. Durante manhã e tarde deste sábado, nós receberemos aqui pastores de jovens de várias igrejas parceiras, por meio do DNA. E nós teremos aqui o DNA Jovem. Por meio do DNA Jovem, nós vamos passar um resumo, a essência do nosso modelo celular aplicado às redes de jovem. Como que nós fazemos? Como que nós lidamos com as células? O que tem de diferente? O que tem de específico dentro de uma rede de jovem que é diferente da igreja como um todo? E nós teremos um dia com testemunhos, inspiração, teatro, louvor. Vai ser muito especial. E se você gostaria de participar conosco, conhecer um pouco mais do que tem nos bastidores, conhecer um pouco mais do nosso trabalho celular, queria convidar você a participar conosco. Você que é um membro de célula, que é um líder em treinamento, você que é um líder de célula, um supervisor, um coordenador. Vai ser muito especial ter você aqui conosco, participando e também nos ajudando a receber o pessoal que vem de fora. Então, vem, dá boas-vindas, eles vão querer te fazer perguntas, vão querer saber seu testemunho, e vai ser um dia muito especial aí. E se você quiser participar conosco, tenho certeza que você vai ser muito edificado. Beleza? Só isso, porque a gente esqueceu de colocar no vídeo, mas é um aviso muito legal que vai ser na semana que vem. Nós vamos entrar, então, no tema da noite. Queria contar para vocês algo que aconteceu comigo uma vez. Eu estava em um evento, eu trabalhei há alguns anos num programa do governo do Estado, e eu estava numa cerimônia, num evento muito importante ali, e um cara pegou o microfone, começou a falar, e ele começou a ler um texto, e ele abriu ali dizendo: eu decidi nessa noite ler um texto. Na hora que ele falou aquilo, eu falei: uau, que preguiça, o cara vai ler o texto. E aí ele disse assim: eu pensei muito antes de fazer isso, eu poderia tentar falar de uma maneira espontânea, mas eu preferi escolher a clareza, a escolha certa das palavras, do que uma dose a mais de espontaneidade. Naquele dia eu fiquei, confesso, inicialmente com muito desânimo daquilo que ele disse, mas eu fiquei surpreendido e muito impactado com aquele discurso lido.
E eu estou te dizendo isso porque eu farei o mesmo nessa noite. E pode ser que isso gere um desânimo no seu coração, mas eu quero lembrar de algumas ocasiões. A primeira delas, no livro de Esdras, o governador reuniu todo o povo e durante o dia inteiro ele leu as Escrituras para o povo. Poderia fazer isso, pegar a Bíblia e ler ela toda aqui com vocês, ou ler a Torá toda aqui com vocês, mas eu vou tentar extrair a essência dela. E se você reparar, por exemplo, em casamentos, às vezes você vai num casamento, quando os noivos, eles fazem os votos de uma maneira espontânea, o voto não fica tão profundo, tão rico, e não comunica tão bem. Quando tem um voto lido, fica mais consistente, fica mais importante. Se você reparar, o Bill Hybels, quem aqui conhece o Bill Hybels? O Bill Hybels, ele lê todas as mensagens dele. Fiz um curso com ele, eu vou fazer igual ele, você não vai nem notar que eu estou lendo, quem dera. Mas, de fato, eu vou tentar ser um pouco espontâneo, vou tentar interagir com você, mas eu queria te dizer isso, para que você prepare o seu coração. Preparei uma mensagem sobre Cristo. O que está escrito aqui nessas páginas é um testemunho, uma reflexão, um aprendizado de 2 anos de leitura da Bíblia, de 2 anos de circuito 4x4. Quando eu comecei o circuito 4x4, no ano passado, eu fiz um pedido a Deus, e eu li a Bíblia com esse olhar, com essa intenção. Eu perguntei para Deus assim: Senhor, onde Jesus aparece quando eu leio a Bíblia? Onde no Antigo Testamento existem símbolos, metáforas, imagens proféticas que remetem a Cristo? Onde Jesus aparece quando eu leio as Escrituras? E há 2 anos eu tenho meditado sobre isso, eu tenho escrito sobre isso. Se você pegar o meu aplicativo do YouVersion, você vai ver o meu Antigo Testamento cheio de marcadores. Jesus, Jesus, Jesus. São centenas de versículos. Salmos, profetas, livros históricos. Jesus aparece o tempo todo. E eu escrevi um texto falando sobre isso nessa noite, que o nosso tema é somente Cristo. E eu quero mostrar para você onde Cristo está nas Escrituras. Você vai perceber que eu vou trazer muita coisa que você nunca percebeu, mas você vai ver que muita coisa vai faltar. Eu nem consegui dar ênfase ao Novo Testamento. Se eu fosse falar do Novo Testamento, a gente ficaria aqui muito tempo. Mas eu espero ter escrito um texto gostoso de ler, envolvente, um texto claro, um texto com base num testemunho pessoal que tem sido muito precioso para mim esse estudo. E eu espero que nessa noite você seja impactado com a revelação de Jesus. Espero que nessa noite você tenha um encontro com Cristo. Espero que nessa noite você veja Jesus de uma maneira tão clara, tão profunda, que talvez você nunca tenha visto antes. Topa embarcar nessa comigo? Topa abrir mão do desânimo e do preconceito? Me dá um voto de confiança? Topa? Então vamos orar? Faça uma oração. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus surpreender você. Peça para que, sobretudo, o nome de Jesus seja exaltado nessa noite. Pode colocar a apresentação, por favor, Clemerson. Pai, o desejo mais profundo do meu coração nessa noite é exaltar o nome de Jesus Cristo, é trazer uma revelação clara e profunda da Tua palavra que é viva e eficaz, da Tua palavra que é totalmente cristocêntrica, da Tua palavra que é luz para os nossos pés, que é vida, que é salvação para nós. E eu peço que, ao longo da leitura desse texto, o Espírito do Senhor flua com liberdade em nosso meio, que
Que o Senhor edifique a igreja, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor gere em nós revelação, arrependimento, quebrantamento, adoração e exaltação ao nome do Senhor. Amém. Amém. Estamos comemorando nesses 500 anos, nesses dias, 500 anos da Reforma Protestante. Em cada semana temos meditado sobre uma das 5 solas. E Deus tem chamado cada um de nós a uma reforma da nossa vida. Você tem vivido uma reforma na sua vida, você tem sido impactado com essa série. Você tem aprendido coisas, tem sido transformado por Deus. Se olharmos bem, vamos perceber que a pessoa de Jesus está no centro de toda a reforma protestante. E, sem dúvida alguma, está no centro de qualquer reforma que Deus vai operar na sua vida. Sem Cristo não há reforma. Sem Cristo, todas as solas perdem o sentido. Em Jesus, toda a justiça de Deus foi cumprida, e por isso Ele é o canal da graça que chega até nossas vidas. Pela fé na morte substitutiva de Cristo, somos livres dos nossos pecados, sem nenhuma obra por nós praticada. Cristo é a própria palavra de Deus, o Verbo encarnado. Sem Ele não há revelação de Deus para a humanidade, e sem Ele não há Escritura. Jesus realizou toda a vontade de Deus na terra e fez tudo para que o Pai recebesse toda a glória que lhe é devida. Se você reparar, eu falei das 5 solas aqui, e eu quero te mostrar que prepare o seu coração para conhecer um pouco mais sobre aquele que criou todas as coisas. Prepare seu coração para conhecer o Verbo, aquele que realiza toda a ação e obra de Deus. Abra seu coração para conhecer Jesus, autor e consumador da nossa fé. Prepare-se para a revelação de Deus que nesta noite se apresenta a nós por meio do seu Filho. Tudo foi feito por Ele. Ele é a essência da reforma. Ele é o centro da Escritura. Ele é o canal da graça. Ele é a razão de existir a fé. Ele cumpriu o desejo do Pai e deu toda a glória a Deus. Quem é Ele? Solos Christus. No princípio era o Verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Quero só fazer um lembrete aqui, que eu esqueci no início. Uma boa parte do que eu vou ler aqui são textos bíblicos, ou alusões a textos bíblicos. Eu não vou ficar lendo as referências, elas estão entre parênteses, depois eu posso disponibilizar o texto para você pegar as referências, mas uma grande parte do texto é Bíblia. É Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e neles tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Este Jesus, nas palavras do apóstolo Pedro, é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome, não há outro meio de salvação a não ser por Cristo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos versos, salmos e canções foram escritos em honra ao nome dele? O apóstolo Paulo afirma que ele é o nome sobre todo nome. O salmista vai dizer que ele será nomeado o primogênito, o mais exaltado dos reis da terra, e sua linhagem será firmada para sempre. O profeta pergunta: quem suportará o dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Daniel desfalece diante da visão, e ele descreve que seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido e a sua voz como o som de uma multidão. João Batista deixa claro que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que não é digno nem ao menos de desamarrar as sandálias dele. O Pai eterno testemunha diante de todos que Jesus é o Filho amado e que a alma do Pai se agrada nele. Todas as identidades e profissões encontram nele sua referência maior. Seu nome está em tudo e todos somente se realizam nele. Nas palavras do Dr. John Haggai, ele é Cristo, ou incomparável. He that cometh from above is above all. Christ, the incomparable. Who is this Christ of whom I speak? No character stepping out on the platform of history can abide in the presence of the incomparable Christ, the heartthrob of history, the diadem of the universe, the fulfillment of prophecy, the Savior of the world. Christ overshadows all. He is the vox humana of all music. He is the light of grace in all sculpture. He is the most exquisite blend of light and shades in all paintings. He is the pinnacle of achievement in every endeavor. To the artist, he is the altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the astronomer, he is the bright and morning star. To the baker, he is the living bread. To the biologist, he is the life.
To the builder, he is the sure foundation. To the carpenter, he is the door. To the doctor, he is the great physician. To the educator, he is the great teacher. To the engineer, he is the new and living way. To the geologist, he is the rock of ages. To the author, he is the living word. To the farmer, the sower, and Lord of the harvest. To the florist, he is the rose of Sharon, the lily of the valley. To the horticulturist, he is a true vine. To the judge, he is the righteous judge of all men. To the journalist, he is the good tidings of great joy. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the statesman, he is the desire of all nations. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb of God who taketh away the sin of the world. To the Christian, the Son of the living God, the Savior, the Redeemer, and Lord. To the disciple, he is the commander-in-chief who gives us our orders with unmistakable and unconditional clarity. He is Christ, the incomparable. Quero convidar você a uma viagem pelas Escrituras, sobre o que fala a Bíblia. É um livro grande, mágico, misterioso, mas fala sobre o quê? Qual é a história da Bíblia? Qual é o personagem da Bíblia? Se a gente for extrair apenas uma pessoa da Bíblia, rapidinho a gente encerraria a nossa conversa, certo? Vamos fazer um exercício. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Nessa revelação, há um personagem central, você sabia? Um personagem que aparece várias vezes ao longo deste lindo e profundo livro. Quem será esse personagem? Quais seriam as histórias em que ele aparece? Se a gente fosse listar em tópicos as vezes que esse personagem aparece, caberia em uma página, certo? Será? Uma folha pode ser pouco. Talvez 2, talvez 3. Será? Se a gente fosse ficar um tempo falando sobre esse personagem e extraindo da Bíblia as vezes em que ele aparece, certamente 1 ou 2 horas bastariam, certo? De vez em quando, eu fico me perguntando se somos capazes de compreender a profundidade da revelação de Deus. Fico pensando, se a gente for mergulhar nesse exercício de extrair da Bíblia as inúmeras vezes que este personagem misterioso, que esse personagem central aparece, será que a gente vai conseguir notar todas as vezes que isso acontece? Será que as citações e menções a esta figura inigualável não estão passando desapercebidas aos nossos olhos? Será que conseguimos ver sempre que ele é citado? Estamos finalizando a leitura de toda a Bíblia esse ano, por meio do Circuito 4x4. Mas será que conseguimos perceber a existência desse personagem central? Será que notamos suas aparições e as suas investidas buscando chamar a nossa atenção? Por ora, não vou revelar o seu nome, mas creio, como já nos disse o discípulo amado João, que esse personagem misterioso fez também muitas outras coisas que nem registradas estão. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, 25. Acho que você já sabe sobre quem estou falando, mas será que notamos a obra realizada por ele na Bíblia? Será que notamos a obra realizada por ele ao longo da história da humanidade? Será que notamos a obra realizada por ele em nossa própria vida? Ele já aparece no primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nosso personagem central já aparece escondido nesses primeiros versos. Note que nas palavras de João sobre o mesmo episódio podemos ler: no princípio era o Verbo.
O verbo traz o quê? A ação. O que é verbo? O verbo é uma ação de Deus. Quando Deus diz, Ele cria todas as coisas por meio da palavra. E o próprio Cristo foi o autor de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No final desse mesmo capítulo de Gênesis, lemos o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ao longo de todo o capítulo, o nosso personagem aparece, pois ele é a palavra, o verbo de Deus, e toda a criação foi feita por meio dele. Cada coisa que existe foi criada por ele. Mas aqui no final do capítulo, ele aparece de uma maneira mais direta, porque Deus ele vem na sua comunidade, na sua coletividade, e ao invés de dizer, disse Deus, na hora de criar o homem, ele diz, façamos juntos, Pai, Filho, Espírito Santo, juntos na criação do homem e da mulher. Todo o caráter amoroso e relacional de Deus aparece aqui. Infelizmente, o homem decide não obedecer a Deus e quebra a comunhão perfeita que havia. Para proteger o homem da sua nudez, cobri-lo de toda a sua vergonha e de todo o seu pecado, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O primeiro sacrifício animal foi feito pelo próprio Deus. Não seria essa uma imagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e cobre a nossa vergonha? Nesse mesmo capítulo de Gênesis 3, lemos a seguinte profecia: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui Deus se referindo à serpente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sobre qual descendente a Bíblia estaria se referindo? Seria este descendente o nosso personagem central? Eu poderia falar aqui sobre o primeiro cordeiro oferecido por Abel, sacrifício excelente, aceito por Deus. Poderia falar dos troncos de madeira da Arca de Noé, simbologia da cruz, que livraram a humanidade de afundar em seus pecados em meio ao dilúvio. Poderia falar sobre aquele que deixou a terra do seu pai para peregrinar sozinho em terra estranha, para alcançar as promessas de Deus. Poderia tentar falar sobre tantas coisas que passam batidas diante dos nossos olhos. Mas para encurtar a história, quero lembrar-nos a história de um pai que sacrificou seu único filho no alto de um monte. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover para si o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi lá, pegou-o e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Quando leio essa história, fico impressionado quantas vezes o nosso personagem aparece nesses versos. Quem é o filho amado que carregou nos ombros a madeira para o seu próprio holocausto? Quem é o único filho por meio do qual todos podem alcançar as promessas de Deus?
Quem é o anjo de Deus que interrompe o holocausto de Isaque dizendo: ainda não é chegada a minha hora? Quem é o cordeiro substitutivo que aparece em meio aos arbustos para o holocausto? De quem nós estamos falando? Quando Isaque cresce, temos o lindo episódio em que o servo, simbolizando aqui o Espírito Santo, vai em nome do Pai chamar a noiva e prepará-la para as bodas com o filho. Aqui em Gênesis 24 temos uma linda simbologia da igreja se preparando para o seu noivo, a mais linda história de amor que já existiu. O que falar sobre o anjo de Deus que se encontra com Jacó e muda o seu nome para Israel? Ou sobre a cena em que a túnica de José é arrancada e ele é vendido por moedas de prata? Em seguida, a atitude de Judá, que oferece ao pai para trocar de lugar com seu irmão mais novo, oferecendo sua vida em troca da dele. Ou quando Judá propõe ficar escravo no lugar do irmão mais novo. Este Judá não seria uma imagem profética do descendente que viria a ser o leão da tribo de Judá? Essa semana, lendo João capítulo 8, Jesus afirma claramente: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se apresenta aqui, em João capítulo 8, exatamente da mesma maneira que se apresentou para Moisés. Ou seja, foi Cristo na sarça ardente que fez Moisés tirar suas sandálias diante da glória do grande eu sou. Foi Cristo que mudou para sempre a história de Moisés e a história do povo de Israel. Pulando muitas partes importantes, os pecados se multiplicam e o povo de Deus se torna escravo. Para libertar seu povo, Deus envia várias pragas, uma após a outra, derrotando os falsos deuses do Egito. A cartada final introduz o principal ritual do Antigo Testamento, a festa mais importante do povo hebreu, comemorada até os dias atuais. Estamos falando da Páscoa. A festa da Páscoa nos ensina que todos merecem morrer, mas aqueles que estiverem escondidos atrás do sangue do Cordeiro serão poupados. O anjo da morte tentará encontrá-los, mas nada achará. A morte não tem domínio sobre estes, pois o Cordeiro Santo de Deus foi morto no lugar deles. E essa festa marca a libertação que encontramos em Cristo. Somos livres do pecado e da escravidão. Saindo do Egito com poderosos sinais e, sem dúvida, novos episódios que o nosso personagem central aparece, pulamos para uma fase importante no deserto. Deus leva o povo para o deserto para ensinar-lhe as suas leis, antes que eles pudessem entrar na terra prometida. Eles se santificam, se preparam para subir o monte, sacrificam cordeiros para aplacar a ira e a justiça divina. No dia marcado, só Moisés tem coragem de subir o monte. E lá em cima, a palavra, o verbo de Deus é liberado, escrito em tábuas de pedra. A rocha foi marcada pelo dedo de Deus. Quem é pessoalmente a palavra de Deus? Quem será essa rocha, esse simbolismo dessas tábuas de pedra em que a palavra de Deus foi inscrita? Enquanto Deus escreve seus mandamentos, lá embaixo, no pé do monte, o povo se perde em pecado e idolatria. A palavra de Deus, a rocha eterna, é lançada ao chão e moída pelos nossos pecados. Se você conhece a história, você sabe que Moisés, quando ele viu o pecado do povo, ele jogou a pedra no chão e ela se despedaçou. A palavra de Deus é moída pelos nossos pecados. O verbo de Deus é despedaçado, mas após alguns dias, a rocha é refeita. E a palavra de Deus, escrita novamente, Moisés aparece com 2 novas tábuas, escrito de novo os 10 mandamentos, simbolizando a ressurreição da rocha eterna.
Após os encontros de Moisés com Deus, foram estabelecidos todos os rituais e festas do Antigo Testamento. O que falar sobre cada um deles? Você sabia que nosso personagem central aparece em vários detalhes e simbologias aqui? Temos tantos lindos mistérios escondidos na roupa do sacerdote. O tecido, as cores, o peitoral, as pedras, o turbante. Isso sem falar na planta do tabernáculo. O tipo de madeira, os tecidos, os desenhos, a metragem, cada instrumento usado no altar, as bacias, o candelabro, o incensário. Em vários detalhes podemos descobrir mistérios que Deus colocou ali para nós. Para o nosso espanto, não bastasse cada detalhe, tudo ali, no final das contas, aponta para a mesma coisa. Tudo aponta para Jesus. No final das contas, toda essa simbologia vivida no Antigo Testamento aponta para Ele. No final das contas, tudo aqui converge para a tenda do encontro. Na pessoa do sumo sacerdote, temos estabelecida de volta a nossa comunhão com Deus. Por meio do sacrifício de um cordeiro que foi morto, podemos entrar novamente na presença de Deus. Ninguém estará na tenda do encontro quando ele entrar para a propiciação do lugar santíssimo. Isso aqui é um texto de Levítico. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel, irá ao altar que está perante ao Senhor e pelo altar fará a propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho, do sangue do bode, porá nas pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo. Eu fiz questão de colocar esse texto aqui, porque esse ritual do sacerdote sacrificando um animal e purificando o altar, purificando a si mesmo, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. E cada uma delas está apontando para Cristo. E eu queria trazer isso aqui para que quando você for ler o Antigo Testamento de novo, a cada vez que você vê um animal sendo sacrificado, lembra que Jesus foi esse cordeiro que foi morto. E que isso te dê clareza da simbologia do Antigo Testamento. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo e pela tenda do encontro, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades, rebeliões e pecados do povo. Depois, ele vai colocar isso sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linhos que usou no lugar santíssimo e as deixará ali. Levítico 16. Quem é o novilho que nos purifica dos nossos pecados e nos permite entrar na presença de Deus? Como podemos entrar na presença de Deus? Quem é o bode expiatório que carregou sobre si os nossos pecados e foi morto fora do acampamento, no Gólgota, no monte do Calvário? Em Números 22, fala que o povo se afundou em pecado e uma praga de serpentes os atacou. Deus orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze e quem olhasse para ela não seria morto. Em João capítulo 3, o próprio Jesus afirma: ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está morrendo, porque os seus pecados te afastam de Deus, se você olhar para Cristo, erguido aqui nessa noite, você será salvo. Olhe para a cruz, olhe para Cristo erguido aqui, e Ele vai mudar a sua vida. Em João 4,6, Jesus afirma ser a água viva e o pão da vida. Sem dúvida, era o próprio Cristo, a rocha de Meribá, que foi ferida e matou a sede do povo hebreu no deserto. Foi Cristo, o maná que desceu do céu, e diariamente para saciar o povo. Ele era a nuvem que protegia de dia e a coluna de fogo
que guiava a noite. Cristo foi a palavra que orientou e ajudou Josué a tomar posse da terra prometida. Foi ele que removeu a humilhação sofrida no Egito e em Gilgal marcou o povo com a circuncisão e a primeira Páscoa celebrada na terra de Canaã. Ele mesmo apareceu face a face diante de Gideão e em seguida lutou em favor dos 300 que derrotaram milhares. A atitude da filha de Jefté em Mispá foi a mesma de Cristo quando ela afirmou: faça comigo o que prometeu meu pai. E aceitou de boa vontade ser sacrificada em favor do povo. O insondável Cristo tem um nome que está além do entendimento e se revelou aos pais de Sansão. Quando os pais de Sansão perguntam para ele: qual é o seu nome? Ele responde: o meu nome está acima da compreensão. Ele mesmo era a força de Sansão que operava para libertar o povo de Deus. Jesus esteve à frente dos juízes e reis de Israel, escolheu Davi para derrotar os gigantes e, por meio de sua descendência, estabeleceu o seu trono para sempre. Sem dúvida, Davi conheceu o bom pastor, por isso não teve falta de nada, e em meio aos vales mais sombrios, não teve medo. Cristo deu aos profetas o poder para liberar a palavra de Deus sobre a sua geração, ressuscitando mortos, liberando fonte inesgotável de farinha e azeite, eliminando a morte na panela, fazendo chover ou cessar de chover. Mandou fogo do céu para consumir o holocausto e derrotar os profetas de Baal. Proveu a madeira da cruz para fazer o machado flutuar. O mesmo poder gerador e milagroso demonstrado por Jesus já agia desde o Antigo Testamento na vida dos seus servos. Ele é aquele que tem a corda de medir em suas mãos, o muro de fogo ao redor de Jerusalém, o rio de águas vivas que flui do templo, com árvores em suas margens, cujas folhadas são cura para as nações. Cristo é o quarto homem que adentra a fornalha ardente, com vestes reluzentes, o anjo que fechou a boca dos leões e a rocha que esmigalhou os reinos e encheu a terra. Eu comi mosca das imagens aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Então, sarça ardente nós já falamos. Toda a simbologia do tabernáculo, que é linda, linda, linda. Depois estuda sobre isso, galera, é muito top. Até a posição das tribos e o jeito, até tudo muito legal. Depois você estuda sobre isso e chegamos até aqui, no quarto homem que salvou da fornalha os amigos de Daniel e que fechou a boca dos leões, certo? Cristo foi a provisão de Neemias e o sustento de Esdras na reconstrução de Jerusalém. Jesus é aquele que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, revelando que o templo de Zorobabel em Ageu era só uma sombra da obra de Cristo. Por meio de Jesus, o véu se rasgou e tivemos acesso à presença de Deus. Em Zacarias 11 e Jeremias 19, Cristo aparece como um pastor misterioso que foi traído, vendido por 30 moedas de prata, moedas essas que foram lançadas ao campo do oleiro e depois atiradas no templo do Senhor. Uma narrativa exatamente igual pode ser lida em Mateus 27, quando o apóstolo fala sobre a traição de Jesus. Isso já estava lá em Jeremias, lá em Zacarias. Profecias diversas sobre Jesus aparecem no Antigo Testamento. Entre elas, o próprio Cristo fala sobre o sinal de Jonas. Olha o que Jesus vai falar em Mateus. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. O salmista diz: quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros,
Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres moradas. O Senhor, ó Senhor Deus bendito, seja o nome do Senhor nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Ele é a sabedoria dos inteligentes. Ele é a poesia do salmista, a força do cansado e a vitória do guerreiro. Ele é o salvador dos perdidos. Ele é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Deus de misericórdia. Ele mesmo é o amor. Em química, ele converteu a água em vinho. Em biologia, nasceu sem uma concepção normal. Em física, desmentiu a lei da gravidade quando andou sobre as águas e quando subiu aos céus. Em economia, ele refutou a lei da matemática ao alimentar 5.000 pessoas com somente 5 pães e 2 peixes e ainda fazer sobrar 12 cestos cheios. Em medicina, curou os enfermos e os cegos sem administrar nenhuma dose de medicamento. A história é contada antes dele e depois dele. Ele é o princípio e o fim. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele é o único caminho. Então, quem ele é? Ele é Jesus, o maior homem da história. Jesus. Ele não tinha servos, no entanto, o chamavam de Senhor. Não tinham nenhum grau de estudo, no entanto, o chamavam de mestre. Não tinha medicamentos, mas era chamado de médico dos médicos. Não tinha exército, mas os reis os temiam. Ele não ganhou batalhas militares, no entanto, conquistou o mundo. Ele não cometeu nenhum delito e, no entanto, foi crucificado. Foi enterrado em uma tumba. No entanto, ele vive. Eu não sei como seu coração fica diante dessas verdades, mas meu coração se enche de gratidão e de regozijo. Isaías 43 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Salmo 103, quando dista do oriente ao ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Miqueias 7, quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do seu remanescente? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço quebrado, e não apagará o pavio fumegante. Aí, pulando um pedaço aqui, eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Aqui eu selecionei alguns salmos, alguns livros de Isaías, Jeremias, que são tão claros, são profecias tão explícitas sobre Jesus.
mas tem tantas outras. No livro de Salmos tem dezenas. No livro de Isaías, é uma atrás da outra. Isaías parece que é um livro sobre Jesus. Tem tantas profecias. Eu selecionei assim as que são gritantes. Já estou acabando, viu? Verdade, falta 2 páginas aqui só. Só para você sentir o drama, eram 15, eu já li 13. Nem doeu tanto, doeu? Então, beleza. Então, vamos acabar aqui, que já está no finalzinho. Se eu contasse que era 15 no início, você tinha levantado e ido embora, não tinha? Fala a verdade, mas é porque eu pus a letra grande, o espaçamento 1,5 para poder ler, né, galera? Mas já está no finalzinho mesmo, aqui, ó. Isso aqui tudo já foi. Jeremias 23. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre ele pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. E aqui finalizando com o clássico, Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Esse texto de Isaías tem uma conexão tão forte com o texto que nós lemos no Circuito 44 essa semana. Em João 10, Jesus afirma assim: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por minha própria vontade. E é isso que esse texto de Isaías está afirmando. São tantas imagens proféticas, tantos exemplos, tantos simbolismos, tantas menções diretas. A gente ficaria dias inteiros falando sobre isso e ainda não conseguiríamos descobrir todas as vezes que o nosso personagem central aparece nas Escrituras. Acho que você entendeu que a Bíblia toda narra a história de Jesus. Ele é o personagem central das Escrituras. Ele é o personagem central dos tempos e das eras. Ele existe antes de todas as coisas. É aquele que era, que é e que há de vir. Aqui citando um pedaço da música da Ariane, de A a Z, cada ponto, cada vírgula da história, toda poesia, todo conto, toda prosa é sobre Jesus, o Cristo Redentor. Desafio você a descobrir tudo que Cristo fez na história. Desafio você a reler a Bíblia, perguntando para Deus: me mostra onde Cristo aparece. Desafio você a descobrir o que Ele quer fazer na sua vida. E eu quero encerrar com um vídeo
A banda já pode subir. Prepare seu coração. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Você pode aplaudir o nome dele, pode se colocar de pé. Aplauda, aplauda aquele que vive. Aplauda aquele que é digno. Exalte o nome dele. Ele é digno. Ele é digno. Quero dizer para você que há um Breno melhor e verdadeiro, que tem em Cristo as suas falhas encobertas. Um Breno melhor que, apesar dos meus pecados, ainda posso ser usado como canal de Deus em minha geração. Há um João melhor e verdadeiro que em Cristo encontra sentido, dons e realizações. Há uma Marina melhor e verdadeira, cheia de vida e esperança. Uma Júlia
linda, preciosa e cheia de valor. Em Cristo há um Vitor melhor, há uma Ivana melhor, um Daniel melhor, há uma igreja melhor e verdadeira, com líderes cheios do Espírito Santo e células fluindo a vida de Deus. Há um caminho melhor e verdadeiro para você que conhece a Deus, de ouvir falar e nesta noite entendeu que Jesus é o centro da história e que Ele está aqui e que Ele quer mudar a sua história. Ele dividiu a história em antes e depois de Cristo e nesta noite deseja dividir a sua história também. Enquanto você fugir e insistir em ter o controle, nunca poderá desfrutar dos sonhos que Ele tem para a sua vida. Enquanto não se arrepender, não será inundado pelo amor, graça e perdão inesgotáveis. Solos Cristos pode nos dar vida. Só Ele pode nos dar acesso à presença de Deus. Só Ele pode nos libertar da morte, transformar essa vida vazia e terrena em uma vida bem melhor e impressionantemente verdadeira. Quero dizer para você nessa noite, que conhece a Deus e que nessa noite entendeu um pouco mais da revelação de Cristo, eu quero desafiar você a adorar a Deus por mais um instante comigo. Não saia, não vá embora agora. Mas eu quero também dar a oportunidade para você que conhece a Cristo, de ouvir falar, sabe que existiu Jesus, sabe que todo mundo aqui adora Jesus, mas você nunca teve uma experiência com Ele, você nunca entregou sua vida a Ele, você nunca se rendeu e nunca permitiu que Ele fosse o Senhor da sua história. Eu quero te dizer, como a serpente foi levantada no deserto e todos que olharam para ela foram livres da morte, a cruz de Cristo está erguida aqui nesse altar, e você olhando para ela pode ser salvo agora. Você é livre em nome de Jesus. E se nessa noite você deseja entregar sua vida a Cristo e passar a ter uma caminhada ao lado dele, passar a ter experiências pessoais com Ele, eu quero de uma maneira bem clara, bem direta. Ele não teve vergonha de você ao morrer na cruz, diante de todos, foi humilhado diante de todos, Ele não teve vergonha de você. Então eu quero que você saia do seu lugar agora, venha aqui à frente, que eu quero orar com você. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, eu quero orar com você agora, aqui na frente. Você que sai no seu lugar, não fique assistindo, adore a Deus, exalte o nome de Deus, adore a Cristo, Ele está nesse lugar. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, vem aqui. Nos alegramos nessa noite, Senhor, porque quando Cristo é levantado, as multidões são atraídas. Quando Cristo é levantado, a salvação entra na casa. E essa noite nos alegramos, porque é noite de salvação, porque é noite de arrependimento, é noite de rendição. Todos nós aqui nesse auditório nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos. Recebe a nossa vida nessa noite. Recebe o nosso coração. Recebe tudo que temos, o melhor que há em nós. Nós te entregamos e consagramos a Ti nessa noite, Jesus.
Pai, nós abençoamos, apresentamos em especial a vida desse que vem aqui à frente, recebendo o Senhor Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor da vida. Nós pedimos que o Senhor entre agora na vida deles, no coração deles, que o Senhor assuma todas as áreas da vida, que o Senhor arrume a casa de uma maneira que te agrade, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles recebam o dom do Espírito, que eles recebam o poder do alto nessa noite. Nós como igreja os abençoamos, ligamos o nome deles no reino do céu, no livro da vida. Pedimos mesmo que eles nunca se desviem do Senhor, que eles caminhem contigo de hoje até o final da vida deles, e que eles sejam um grande testemunho para essa nossa geração. Nós assim os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.